Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje vamos falar aqui de algumas dicas de como fermentar uma cerveja lager, né? Então, vamos falar bem rapidinho. A maior parte das receitas que nós fazemos são receitas ale, né? Fermentações em temperatura alta, normalmente ali na casa dos 18, 20 graus centígrados. Já as fermentações lager são fermentos que ocorrem, né, que trabalham em temperatura mais baixa. As cervejas lagers corresponde à maior parte da cerveja vendida mundialmente, né, a maior quantidade de cervejas fabricadas no mundo. Então essas cervejas Ambev, Heineken, Stella Artois, todas essas aí são exemplos de cervejas lagers, né? Embora esses estilos talvez não sejam tão cobiçados pelo cervejeiro caseiro, há muitos estilos interessantíssimos lager, né? German Pilsner é uma delícia, a cerveja com a base tcheca, né? Pilsner tcheca também é muito gostosa, a Bock, Double Bock são cervejas que eu adoro particularmente, para mim são os melhores estilos lagers que tem. Então, vale muito a pena a gente também fazer cerveja lager, principalmente se você tem na tua casa uma geladeira com um controlador para você trabalhar. Vai ser muito difícil você fazer cerveja lager se você não tiver uma geladeira com controlador térmico para você estar usando exclusivamente para essa cerveja, né? Então, passando aqui dicas gerais. Primeiro, você tem que ter um pouco mais de paciência, né? Fazer a lager, ela demora o dobro ou mais tempo de uma ale. A lager, ela tem uma fermentação mais demorada e uma maturação muito mais demorada do que uma ale, né? Ela demora mais tempo para ficar pronta. Se você trabalhar com starter, a temperatura do starter é a mesma temperatura da fermentação. Você pode preferencialmente fazer o teu starter dentro da geladeira mesmo, fazendo ele numa condição para a levedura não gerar ésteres, não gerar subcompostos e não gerar mutações. Então, de preferência, faça o starter dentro da sua própria geladeira, climatizando aí a levedura já desde o início da sua multiplicação, né? Caso você utilize levedura seca, a reidratação também é feita em temperatura mais baixa, entre 21 e 25 graus centígrados, a não ser que o datasheet da tua levedura recomende uma outra temperatura, ok? A bibliografia genérica, ela sugere temperaturas aí na casa dos 21 a 25. Pitching rate também de uma lager geralmente é o dobro, né, do que de uma levedura ale. Então, para 20 litros ali, até 1050 de OG, geralmente você vai usar 2 pacotinhos ou vai ter que fazer um starter num tamanho maior para suprir aí a sua boa fermentação. Use sempre as ferramentas aí para calcular o pitching rate para você ter um valor mais redondo, mais próximo do desejado. O tempo de fermentação também é maior, de 2 a 3 vezes maior. Enquanto a fermentação, aquela etapa mais forte, ali, mais visível de uma fermentação ale, é em torno de 3 a 7 dias, na levedura lager vai ser de 1 a 2 semanas aproximadamente, tá? E uma questão interessante é que a levedura lager, ela consome a maltotriose, é um dos açúcares complexos que a levedura ale não consome. E isso acontece que na consequência que a tua cerveja ela vai ter um pouquinho menos de corpo e um pouco mais de fermentabilidade, né? Uns 2 pontos a mais ali que vai acabar consumindo, vai baixar o G em relação à levedura ale. Dada a condição térmica dessa levedura de trabalhar numa temperatura mais baixa, você precisa de uma aeração de mosto muito bem feita. Então, se possível, né, utilize bombas que coloquem ar ali dentro, né, ou oxigênio puro para você ter uma condição muito interessante. Caso a sua OG seja um pouco mais elevada, ali já beirando os 1080, é vantajoso você fazer 2 aerações, uma no momento do pitching rate e uma em torno ali de 12 horas depois. Quando você inocular a sua levedura, também tenha em mente que você deve evitar o choque térmico, né? Já que você fez o starter ali para preparar, faça a inoculação com o teu mosto em torno de 8 a 10 graus ou recomendado ali pelo fabricante, tá? Evite choque
térmico. Se for necessário, deixe o mosto na geladeira umas 12 horas antes, junto com o starter, junto com a levedura hidratada, para que ambos climatizem e tenham a temperatura ali bem próxima um do outro, né? Lembrando que a temperatura média aí da maioria das cepas lager está em torno de 10 a 13 graus centígrados, a não ser que o fabricante sugira aí alguma coisa um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né? Tem algumas cepas que fermentam ali na casa dos 8 e também tem algumas que aceitam temperaturas entre 14 até 17 graus centígrados. Então dá uma olhadinha ali no que recomenda e tenta seguir esses parâmetros, ok? Para 10 graus centígrados eu te recomendo cervejas de OG mais baixa, com esterificação menor, e para 13 graus centígrados eu vou te recomendar ali as cervejas com OG maior, né, em torno de 1070, 1080, ou que produz algum tipo de esterificação desejável, beleza? Ainda em relação à configuração do teu sistema, né? Vamos falar agora de controlador de temperatura. Uma coisa desejável para lager é você ter a menor variação possível de temperatura, né? Quanto mais próximo ali de zero, a variação de temperatura ela começa a ficar mais crítica para a levedura. Então, diferente de uma ale, que às vezes suporta de 2, 3 graus de variação sem apresentar nenhum tipo de consequência, a lager ela já é mais sensível nessa questão. Então, em relação ao teu controlador, regule o offset para uma variação máxima de 0,5. O ideal seria 0,1. Ou seja, né, se você colocar ali em 10 graus, quando chegar em 10,1 graus, ele liga o compressor. Quando chega em 10 graus, ele desliga o compressor. Isso é uma variação de 0,1. Uma variação de 0,5, se você seta em 10 graus, quando chegar em 10,5 ou mais, ele liga o compressor. Quando chega em 10 graus, ele desliga o compressor, né? Então, faça esse controle aqui o mais próximo possível de 0,1 graus e aí você deixa a regulagem de início e parada do compressor para 10 minutos. Isso aqui é para você ter uma segurança maior de evitar a queima aí do teu compressor, né? Então, a tua geladeira vai funcionar no mínimo, né, ou quer dizer, no máximo a cada 10 minutos, de ligando e desligando o compressor, tá? É um tempo adequado e suficiente para você conservar o teu compressor sem fazer sobreaquecimento dele. Ao longo da fermentação, eu também sempre sugiro aquela subida lenta, né? Para você manter sempre a vigorosidade da tua fermentação. Então, te recomendo você esperar, por exemplo, 3 dias, a partir do terceiro dia, começar a subir 1 grau por dia, ou já a partir do segundo dia você já vai subindo 1 grau por dia para manter aí a tua fermentação, né? Se você quer uma fermentação mais neutra, espere 3 dias para começar a subir. Se você trabalha com uma fermentação mais esterificante, já no segundo dia você já sobe 1 grau por dia até o final da tua fermentação. Lembrando que a lager ela produz compostos sulfurosos, não se assuste com os cheiros ruins que vêm dessa fermentação. Dá cheiro de ovo podre, dá cheiro ali de gases, né? Dão cheiros bem ruins durante a fermentação ali nessa primeira semana. Isso é totalmente normal, tá? A tua cerveja não está estragada e ela vai limpar isso aí já na segunda semana. Uma questão importante também é que a maioria das cepas lagers precisa de um repouso de acetil para tirar aquele off-flavor de manteiga, né? E esse repouso de acetil ele é feito geralmente em temperaturas que vão de 18 a 22 graus centígrados. Geralmente 2 dias é suficientes para a maior parte das leveduras. Algumas são mais chatas ali, acabam demorando mais e exige até uma semana para a eliminação de todos esses compostos. Como é que funciona? Passado ali aquela uma semana ou 10 dias, onde você já confirmou a atenuação da cerveja, que você foi subindo ali de 10, 12, 14 graus centígrados, em determinado momento você vai subir ali para os 18 graus centígrados e deixar ali por esse período subindo também 1 grau centígrado até chegar nos 22 graus. Chegou em 22 graus, mantenha até eliminar todo esse diacetil, caso você esteja provando a tua cerveja. Se você não quiser provar, então deixa por 5 dias, que é um valor bem razoável para 99% aí das cepas, ok? Uma outra sugestão é você começar esse repouso de acetil já a partir do 5º dia de fermentação efetiva. Então ali a densidade vai estar em torno de 2/3 de atenuação, você ainda vai observar uma movimentação no airlocking e você já pode ir subindo ali a temperatura para garantir uma atenuação bem feita já junto com esse repouso de acetil.
Uma das necessidades básicas da lager, né, em relação a ale é que ela exige esse tempo de lagering. Lagering é uma maturação em temperatura baixa, né? Então, o ideal é que você armazene ali na faixa dos 30 dias a tua cerveja entre -2 e 2 graus centígrados. Isso vai dar tanto arredondamento do sabor quanto vai promover a limpeza, vai ficar cristalina, tá? Mas não faça essa queda muito brusca, não faça o tal do cold crash ser muito brusco. Vai abaixando ali 5 graus por dia a partir da temperatura mais alta que você terminou a tua fermentação, até você chegar nessa temperatura aqui, e aí você mantém ali mais ou menos, você vai levar em torno de 4 dias para chegar nessa temperatura, e aí sim você mantém pelos 30 dias, ok? Caso você faça carbonatação via prime em garrafa e não usar barril, então o ideal é que você encurte esse lagering aqui no barril de fermentação. Então, em torno de 15 dias você já vai fazer ali o teu invase, tá? Para garantir que ainda tem alguma levedura para fazer a fermentação em garrafa, e você aguenta mais o período ali de 15 dias ou até um mês com essa cerveja em torno de 18 a 24 graus para fazer a carbonatação. Passado esse período, aí você resfria a cerveja e mantenha ela gelada até o dia que você for consumir, ok? Cervejas lagers não ficam muito boas guardadas em temperatura ambiente. Ela oxida muito rápido, ela dá gostos ali que não são adequados, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje era esse, as sugestões e as dicas que eu passei eram essa. Espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não conheça o nosso site, acessa ali bit.ly/fabricar. Dá uma olhada aqui no nosso site, venha conhecer os nossos cursos avançados, né? A gente tem aqui, aqui o endereço do nosso site, acessa lá bit.ly/fabricar, conheça os cursos avançados, dá uma olhada na ementa, você vai ficar muito feliz, muito satisfeito com o que você tem para aprender. E também siga-nos no YouTube, né? Acesse aí bit.ly/fabricaryt e siga-nos, compartilhe o nosso canal com seus amigos. Ficarei muito feliz aí com a expansão do canal. Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.